Olá! O assunto abordado hoje será a centrifugação. Meu nome é Isabel Cristina e esta é uma aula que será ministrada para a disciplina de Física Industrial, sob a orientação do professor Dr. Fernando Boldrini. Durante esta aula, iremos abordar assuntos como as operações unitárias, o conceito de centrifugação, teoria de separação por centrifugação, aplicações em farmácia, os tipos de rotores, tipos de centrifugação, tipos de operações centrífugas, tipos de centrífugas, escolha do aparelho e ao final teremos uma aula prática. Bom, as operações unitárias, elas fazem parte dos processos realizados em uma indústria farmacêutica durante a produção de um medicamento. Essas operações são definidas como uma sequência de operações físicas necessárias à viabilização econômica de um processo químico. Podemos citar a mistura, a secagem, a liofilização, a filtração, a esterilização, a tamização e a centrifugação que será abordada hoje. As operações unitárias, elas visam transformar uma matéria química em uma forma farmacêutica. E para isso, elas podem utilizar meios que sejam mecânicos, que irão promover a modificação na estrutura exterior das drogas, mas não irão alterar o estado físico ou a constituição química, ou podem utilizar meios físicos, que irão promover alterações físicas e ou químicas no fármaco. Dentro das operações mecânicas, nós podemos subdividi-las em duas. As operações de separação, que pode ser separação sólido-sólido, através da tamização, por exemplo, sólido-líquido, ou líquido-líquido através da centrifugação, e as operações de divisão, que pode ser de sólidos através da moagem e de não sólidos através da emulsificação. Bem, a centrifugação é uma operação unitária muito utilizada nas áreas industriais, em bioquímica, biotecnologia e na biologia molecular e celular, tendo como principal objetivo a separação de frações ou a concentração de compostos de interesse. Sendo assim, a centrifugação é utilizada com o intuito de promover separação sólido-líquido, separação de líquidos com densidades diferentes ou concentração de moléculas de interesse. A primeira lei de Newton, ela determina que um corpo tende a continuar em seu estado de repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força externa seja aplicada a ele e isso faça mudar seu estado. Portanto, as partículas de uma suspensão em repouso, elas tendem a permanecer em seu estado, porém elas vão sedimentando-se devido à força da gravidade que está sendo aplicada a elas. A centrifugação, ela é uma operação realizada com o objetivo de viabilizar e acelerar esse processo de sedimentação. Como foi dito anteriormente, quando a suspensão é deixada em repouso, sobre ela estará atuando a força da gravidade, que irá proporcionar a sedimentação das partículas em um determinado tempo. Então, a força da gravidade irá atuar sobre essa suspensão e irá promover essa sedimentação. No entanto, através da centrifugação, é possível obter-se uma sedimentação em um intervalo de tempo menor, visto que a força centrífuga ela pode possuir uma ação que pode ser várias vezes maior que a força da gravidade. Em uma trajetória circular, há duas forças atuando sobre o objeto. Uma é a força centrípeta, que atua em direção ao centro da trajetória, com o intuito de fazer com que o objeto permaneça nesse movimento, e outra é a força centrífuga, que atua se contrapondo à força centrípeta, e ela possui como finalidade manter o objeto na mesma distância do centro da trajetória. Quando o objeto realiza um movimento uniforme circular, a velocidade dele se mantém constante, porém pode sofrer alterações em sua direção e sentido. A força centrípeta é responsável por provocar essas alterações. Através da aceleração centrípeta, que é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória circular, podemos utilizar a segunda lei de Newton para determinar a força centrípeta. Então, a força centrípeta é igual à massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado sobre o raio da trajetória circular.
A força centrífuga, ela será calculada da mesma forma que a força centrípeta, pois esta força é a que se contrapõe com o intuito de promover o equilíbrio entre as forças que agem sobre o objeto, evitando que este saia do movimento. Então, a força centrífuga será calculada da mesma forma, massa do objeto, velocidade do objeto ao quadrado sobre o raio da trajetória circular. No entanto, na farmácia nós utilizamos a força centrífuga relativa, que através de derivações da fórmula anterior, nós chegamos a essa fórmula aqui. O RCF é igual a 1,12 vezes o raio da trajetória vezes RPM sobre 1000 ao quadrado. Esse RPM é a velocidade do movimento circular, são as rotações por minuto. Aqui temos uma tabela que correlaciona o raio da centrífuga com a força G, ou RCF. Então, se nós tivermos um raio igual a 10 centímetros e um RCF igual a 1.700, nós teremos que o RPM dessa centrífuga será 3.899. Agora, para exemplificar o cálculo de RCF, digamos que temos uma centrífuga com raio igual a 10 centímetros e com valor de RPM igual a 11.500. Nós vamos pegar esses valores e substituir na fórmula. Lembrando que é em metro, então tem que fazer a transformação. Nós obtivemos que o RCF é igual a 14,812. O que isso significa? Bom, a força da gravidade ela é aproximadamente igual a 10. Se o RCF é igual a 14,812, nós já vimos então que essa força centrífuga está sendo maior do que a força da gravidade. O processo que ocorre dentro das centrífugas é como se todas as partículas fossem multiplicadas por um fator maior que 1, dependendo da rotação escolhida para a operação. Esse fator ele terá uma influência direta sobre a velocidade do processo, e podemos obter então esse fator car através da seguinte fórmula: 1,12 sobre 10 vezes o raio da trajetória circular vezes n ao quadrado. Esse n é o número de rotações. Então, por exemplo, se a gente tem uma centrífuga com raio igual a 0,5 metros e ela gira numa rotação de 2.000 RPM, o valor de K será igual a qual? Ao substituirmos esses valores na fórmula, obtivemos que K é igual a 2.240. Isso significa o quê? Significa que sobre essas partículas estará atuando uma força igual a 2.240 vezes o seu próprio peso, ou podemos dizer que as partículas elas estarão submetidas a uma aceleração igual a 2.240 vezes a aceleração da gravidade. Há vários fatores que podem interferir e influenciar nesse processo de centrifugação. Dentre eles, podemos citar o raio, o tipo de material centrifugado e o rotor. O raio por quê? Vocês lembram que ele está diretamente relacionado ao RCF? Então, dependendo do raio, pode ser que tenha uma eficiência maior ou uma eficiência menor nessa centrifugação. Tipo de material, porque há materiais que eles necessitam de uma centrifugação específica para que ocorra a sedimentação das partículas ou para que ocorra a concentração delas. Por exemplo, os coloides e as nanopartículas. E os rotores, porque os rotores também estão diretamente relacionados com o cálculo do RCF. Além disso, o tipo de rotor ele pode influenciar na sedimentação das partículas. Vale ressaltar que, toda vez que se utiliza uma centrífuga, é importante balanceá-la. Mais para frente, eu irei demonstrar como que é o balanceamento. As aplicações na farmácia. Bom, a centrifugação ela pode ser aplicada na indústria farmacêutica, por exemplo, na purificação de lipossomas. Aqui na imagem nós temos vesículas multilamelares, que através da ultracentrifugação elas são purificadas e se transformam em pequenas vesículas unilamelares, às quais são adicionadas o antimonial para ocorrer o processo de liofilização. Processos bioquímicos e biotecnológicos, a exemplo temos na hematologia, né, o uso da centrifugação para ocorrer a sedimentação das células vermelhas, por exemplo. Biologia molecular e celular, aqui nós temos um exemplo de centrifugação diferencial, que será explicada mais para frente, mas pode ver que
ocorre várias sedimentações sucessivas e as partículas vão sendo separadas de acordo com a velocidade de sedimentação delas. As partículas mais pesadas, elas geralmente sedimentam com maior rapidez. Então, as células vão sendo capturadas e vão sendo levadas ao microscópio para serem analisadas. Tratamentos de fertilidade. Através da centrifugação é possível obter o espermatozoide para que ocorra a inseminação ou a recontagem, né, de espermatozoides. Tratamentos de separação de espermatozoides para o gado. Então, aqui nós temos, por exemplo, as diferentes densidades. Temos o plasma seminal, os linfócitos e células epiteliais e espermatozoides mortos ou que são caracterizados como não adequados para fazer a inseminação, e os espermatozoides móveis. Então, depois da centrifugação, eles ficam assim e você vai se livrando das partes que você não quer, até chegar na fase móvel dos espermatozoides e eles serem capturados para a inseminação. O enriquecimento de urânio. Durante a fase 3, o urânio ele é misturado com fluorina para obter um gás, e esse gás ele é colocado dentro da centrífuga. Então, a centrífuga ela vai separar o U235, que ele é mais leve, então ele vai subir, e o U238, urânio 238, ele é mais pesado, ele vai para o fundo e vai ser extraído. Quanto aos tipos de rotores, nós temos os rotores basculantes ou variáveis, que quando a centrífuga está parada, eles permanecem na vertical. No entanto, quando a centrífuga começa o processo, os tubos são colocados na horizontal e a centrifugação ocorre nesse sentido. Vale ressaltar que, nesse tipo de centrífuga, os tubos são utilizados tubos graduados para a medição do volume dos sedimentos obtidos, pois estes depositam-se regularmente no fundo dos tubos. Eles têm como desvantagem o fato de que as partículas têm que atravessar toda a coluna líquida e, para isso, deve-se aumentar a rotação. Já os rotores fixos, eles são aqueles em que os tubos eles se mantêm sempre na posição angular entre 45 e 50 graus com o eixo do aparelho, com o eixo da centrífuga. Nesse tipo de centrífuga, obtém-se uma velocidade melhor e uma sedimentação maior. A sedimentação, então, ela é mais rápida e ela é mais eficiente e mais fácil. Quanto aos tipos de centrifugação, nós temos a centrifugação diferencial, que é baseada no tamanho das partículas, esta daqui. Como pode ver na imagem, ocorrem repetidas e sucessivas centrifugações que são seguidas por um gradiente de velocidade de sedimentação. As partículas maiores, então, elas tendem a se sedimentar mais rapidamente. Há também a sedimentação a centrifugação por gradiente, na qual a separação ocorre por diferença de densidade. As partículas mais densas elas vão para fundo, sedimentam-se mais no fundo, e as menos densas ficam mais na parte superior. E há, por fim, a ultracentrifugação. O termo ultracentrifugação ele é aplicado à centrifugação que necessita de um tipo específico de centrífuga. As velocidades alcançadas pelos rotores nessas centrífugas são muito elevadas e pode obter uma aceleração de até 500 mil G. Nesse tipo de centrífuga, a câmara onde se situa o rotor ela é refrigerada e encontra-se sob vácuo para evitar o superaquecimento por atrito com o ar, né? E a ultracentrifugação ela é utilizada para a sedimentação de macromoléculas sob determinadas condições. E também pode acontecer uma distribuição não uniforme de moléculas de menores dimensões ao longo do tubo. A sedimentação vai depender da massa, da forma e da densidade das moléculas, bem como também da densidade do solvente. Quanto aos tipos de centrífugas, nós temos as centrífugas. Quanto aos tipos de operações centrífugas, nós temos as operações descontínuas, cuja carga e a descarga ela é feita com a centrífuga parada. Temos as operações semicontínuas, que a operação ocorre em batelada, mas a
Porém, a centrífuga ela não é parada para carga e descarga. E a contínua, na qual a carga e a descarga são sempre feitas durante a operação em regime permanente. Quanto aos tipos de centrífuga, nós temos tubular, múltiplos discos, contínua e de cestos. A centrífuga tubular, ela opera em fluxo contínuo e a separação ocorre ao longo do seu tubo. Deve-se lembrar que a quantidade de sólido na mistura vai limitar o uso dessas centrífugas. Então, aqui nós temos a cubeta protetora dela. Aqui temos a bomba de alimentação, então a suspensão irá entrar aqui por baixo. Aqui nós temos o motor, que irá realizar um movimento circulatório. Temos a saída de líquidos pesados ou de sedimentos e temos a saída de líquidos leves. Então, a suspensão entra por aqui. Os sólidos, os sedimentos ou os líquidos pesados, eles tendem a ficar na periferia e vão sair por aqui. E os líquidos leves, eles ficam no centro e saem por aqui. Então, o líquido pesado fica na periferia e sai por aqui. E o líquido leve vai pelo centro e sai por aqui. Quanto à centrífuga de múltiplos discos, ela tem como vantagem a maior área para que ocorra a sedimentação, né? A alimentação dela ocorre por cima, sendo que a separação ocorre aqui embaixo. A fase leve, ela vai subir por aqui, o líquido, ela sobe por aqui, e a fase pesada ou os sedimentos sólidos, eles ficam aqui na parede externa e saem pelo lado aqui direito. Nessa centrífuga aqui desse vídeo, ocorre a liberação dos sedimentos nas laterais das paredes e de uma forma automática e descontínua. O vídeo vai ficar disponível depois lá no grupo. Quanto às centrífugas contínuas, elas também operam em fluxo contínuo e a separação vai ocorrer ao longo desse tubo. Aqui também vale ressaltar que a quantidade de sólidos na mistura irá limitar o uso dessa centrífuga. Essa centrífuga ela pode ser caracterizada como uma centrífuga de eixo horizontal com descarga por deslocamento. Essa unidade ela tem como vantagem sobre as centrífugas verticais o poder de girar em altas rotações e desta forma criar elevada força G ou força que conduz para a separação do líquido. Então, a suspensão ela entra por aqui, começa o processo de centrifugação, sendo que a fase leve ela desce por aqui e a fase pesada desce por aqui. Quanto às centrífugas de cestos, estas são as mais utilizadas. Ela pode combinar operações de filtração e centrifugação, inclusive atualmente há centrífugas que operam junto com filtros milipores para obter já a filtração adequada dessa matéria-prima. Aqui nesse vídeo ele colocou parafusos, pregos e água. Então, vai ser uma centrifugação para a separação de sólido e água, né? Sólido e líquido. Quando começa a centrifugação, dá para ver o líquido saindo por aqui. A desvantagem desse tipo de centrífuga é que o operador ele tem contato direto com a matéria, tanto na hora de fazer a carga, quanto na hora de fazer a descarga pelo cesto. Aqui a água saindo. Então, como foi dito anteriormente, há vários fatores que podem interferir nessa centrifugação. Por isso que quando vai se escolher uma centrífuga, deve-se levar em consideração vários parâmetros, como a porcentagem de sólidos presentes na mistura, o tamanho das partículas, a quantidade de mistura a ser separada, e as matérias do equipamento, que eles devem ser compatíveis com o uso proposto, né? Então, assim, se eu quiser separar partículas de tamanho entre 0,5 e 500 micrômetros, eu vou ter que usar uma centrífuga de disco. Aqui eu trouxe um vídeo que a Tetra Pak desenvolveu uma centrífuga de disco diferente para separação, para sedimentação do leite. Ela vai separar os sedimentos, né, do leite do líquido.
Então, aqui na normal, o fluido entra aqui, separa aqui e sai por aqui. Isso tem muitas limitações. Por quê? Se a gente diminui a velocidade desse processo, o ar consegue entrar dentro do fluido. E se a gente aumenta, ocorre uma má centrifugação. Então, sai líquidos com sedimentos ainda. A Tetra Pak desenvolveu, então, uma nova centrífuga para fazer essa centrifugação. O líquido entra aqui por baixo, já separa aqui e cada um sai de um lado. Agora, se você diminuir ou aumentar, não vai ter a influência do ar, não tem como o ar entrar e não tem como ocorrer uma má centrifugação. Aqui temos a aula prática. Nessa aula prática, vai ser realizado em um laboratório de análises clínicas para a técnica de microhematócrito. Ela irá utilizar uma centrífuga de bancada específica para capilares. E aqui, ó, no vídeo dá para ver que é como se estivesse ocorrendo a centrifugação da amostra e as células vermelhas do sangue estão se sedimentando. Agora, ela vai colocar na centrífuga durante 5 minutos em uma centrífuga de 12.000 RPMs. Aqui está a centrífuga de bancada, específica para capilares. Ela vai colocar o capilar mais ou menos aqui assim. Ela colocou o capilar com a amostra aqui. E para balancear, lembra que eu falei do balanceamento? Para balancear, ela colocou outra de frente. Esse balanceamento deve ser feito com um tubo que contém a mesma quantidade, o mesmo peso que a amostra, para balancear a centrífuga. E sempre deve ser um de frente para o outro, nunca um do lado do outro. Então, ela coloca por 5 minutos. Agora, depois da centrifugação, ela retira e vai ser possível a gente analisar o sangue sedimentado, as células vermelhas do sangue sedimentadas. E aí ela faz o cálculo do hematócrito, né? Aqui, então, estão as células sedimentadas. As células vermelhas sedimentadas e o sangue total, né? Bom, então, suponhamos que para essa aula prática foi utilizada uma centrífuga com raio igual a 10 centímetros e com um valor de RPM igual a
12.000. Vamos calcular então o RCF. O RCF vai ser igual, a gente substitui esses números aqui na fórmula, né? Lembrando que tem que colocar em metros. E nós obtivemos que o RCF é igual a 16,128. Então, ele é bem maior do que a força da gravidade, né? A força centrífuga está bem maior que a força da gravidade. Essas são as referências. E muito obrigada.